Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim mostrar para vocês a história de uma arma raríssima, onde somente 1000 unidades foram produzidas, sendo essa uma das menores pistolas que usam munição de fogo central do planeta. O material de hoje vai falar sobre a pistola austro-húngara Kolibri, cujo nome oficial é Kolibri Model 2, municiada com um calibre absurdamente pequeno 2mm Kolibri. Esse vídeo teve a participação fundamental dos amigos da empresa Marte, a maior do Brasil do segmento de vestimentas táticas e acessórios táticos diversos. Eles que promoveram o encontro entre eu e o seguidor que é o proprietário de um dos exemplares da Kolibri aqui no país. Aqui na descrição eu tô deixando o link do site da Marte para vocês darem uma conferida na infinidade de produtos que eles têm, e certamente lá tem muita coisa legal para ver. Além de conhecerem as origens da Kolibri, vocês vão ver suas principais características e vão se impressionar quando souberem que ela teve modelos variantes, que são mais raros ainda que o modelo mais conhecido de todos, que ficou famoso aos olhos do público geral graças ao jogo eletrônico de guerra Battlefield 1. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje começa no ano de 1910, no Império Austro-Húngaro, quando o relojoeiro Franz Pfanner, com a ajuda financeira de Georg Grabner, decidiu criar uma munição e uma pistola que fossem incrivelmente pequenas, mas, segundo eles, serviriam como armas de defesa pessoal. Além disso, a arma teria uma velabilidade extrema, cabendo discretamente até mesmo no bolso frontal de um terno ou uma pequena bolsa de mão. Franz já tinha experiência na criação de armas miniaturizadas funcionais. A sua menor criação foi a microgarrucha Berlock Pinfire, calibre 2mm, que, como o próprio nome diz, usava uma munição do tipo Pinfire. Em 1912, ele aprimorou sua criatividade, criando uma pistola semiautomática, calibre 4,25mm, chamada Erika. Ela era bem maior que a Berlock e o seu cartucho agora era um de fogo central. Ainda assim, permanecia sendo uma arma absurdamente pequena. Só que Franz queria uma pistola menor ainda, que permanecesse atirando de forma semiautomática. Sendo assim, na transição do ano de 1912 para 1913, ele criou o cartucho 2mm Kolibri, cujas medidas oficiais são 2,7 por 9mm. Ele também deu entrada na patente de uma pistola apropriada para disparar essa munição, que ele vinha projetando desde 1910. Em 1914, um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, a patente foi liberada, e entrava em produção o armamento conhecido como Kolibri, um nome alemão semelhante ao brasileiro que se refere ao nosso conhecido beija-flor. Só que assim que o conflito mundial começou, a produção da arma foi interrompida, já que todas as empresas capazes de fabricar armas foram recrutadas para os esforços de guerra. Até mesmo a minúscula fábrica de Franz foi acionada, e nesse período ele precisou produzir granadas de bocal e componentes de lança-chamas. Entretanto, passada a guerra, em 1920 a Kolibri voltou a ser fabricada, encerrando definitivamente a sua produção em 1938, quando a fábrica começou a enfrentar grandes dificuldades financeiras em função das baixas vendas, não tendo mais como sustentar as operações. As principais características da pistola Kolibri são as seguintes. O seu sistema de ação é o blowback simples, com a percussão sendo do tipo Strike Fire. Como a arma é muito pequena, obviamente foi construída sem um guarda-mato, mas por incrível que pareça, ela tem uma alça de mira, que certamente é muito mais simbólica do que prática. Outro ponto interessante é que o cano dessa arma, por ser consideravelmente fino e estreito, não sofreu raiamento interno, sendo portanto uma pistola de alma lisa. O retém do carregador fica na base do fosso, e na base do carregador tem um pequeno parafuso que serve como manípulo para auxiliar na retirada do carregador do fosso. Ele é rosqueável e também serve para soltar a base do carregador, caso seja necessário fazer alguma limpeza ou manutenção interna. Na face traseira do ferrolho há um orifício por onde sai um pino indicador de percussor armado. Então, quando o operador engatilha a arma, a parte traseira do pino percussor sai por esse orifício. Na face direita da armação fica a trava de segurança, onde estão gravadas as inscrições FEU e SUR. O nome FEU, na verdade, se refere à palavra Feuer, que significa fogo em alemão. Quando a trava fica apontada para cima, revelando a abreviação, a arma está destravada. Já o nome SUR se refere a uma sigla em alemão, referente a Sicher unter Riegel, que ao pé da letra seria algo como seguro sob trava, ou seja, é a posição travada do mecanismo. Quando o seletor fica apontado para frente, a arma não dispara. Nas talas de empunhadura também há mais inscrições.
Primeiro nós temos as iniciais FP, que fazem referência ao criador da arma, Franz Pfanel. Na parte inferior da tala direita há 3 possibilidades de inscrições. A mais comum é o nome Colibri, que é o nome da arma em si. Entretanto, algumas unidades podiam vir sem absolutamente nenhum nome nessa parte. A terceira possibilidade é a que vem com o nome da cidade onde a arma era fabricada. Esse exemplar que eu tive acesso pessoalmente tinha a inscrição Krems AD, que se refere à cidade austríaca de Krems an der Donau, que fica a aproximadamente 80 km da capital da Áustria, Viena. Quem tinha mais condições financeiras mandava fazer decorações mais opulentas, com gravações em toda a armação e no cano, ou até mesmo revestindo a arma com ouro ou prata. Também era possível substituir as talas de empunhadura de baquelite por outras feitas de materiais mais nobres, como madrepérola ou marfim, por exemplo. Uma dúvida que sempre intrigou as pessoas desde o lançamento da Colibri é a seguinte: um tiro dessa arma tem alguma capacidade letal mesmo ou não? Bom, o projétil tem somente 3 grains de massa e sai pelo cano a 198 metros por segundo, gerando uma energia de 3,8 joules. Para o seu tamanho, é um projétil razoavelmente veloz, mas por ter uma massa incrivelmente baixa, a sua capacidade de penetração é mínima, isso já considerando que o tiro seja diretamente sobre a pele, sem nenhuma camada de roupa cobrindo a área atingida. Em uma pessoa adulta, mesmo que seja muito magra, um tiro de Colibri não tem força suficiente para atravessar a pele. Então é como se fosse um microtiro de arma de airsoft, que incomoda um pouco ao acertar, mas só pode causar uma lesão mais preocupante de fato se acertar áreas muito sensíveis, como os olhos, nariz e boca. Ainda assim, a possibilidade dela ser uma arma própria para defesa pessoal está completamente descartada, refutando totalmente a propaganda feita pelo fabricante. Ao longo da sua existência, a Colibri teve mais 3 modelos variantes, todos eles muito mais raros, já que foram produzidos em pouquíssimas quantidades. Alguns historiadores estimam que essas variações juntas não chegaram nem a 500 unidades. O primeiro modelo variante surgiu junto com a pistola mais famosa do grupo. Em 1914, a Colibri Modell 1 usava o mesmo cartucho calibre 2mm, mas operava somente em tiro único, o que tornava a arma ainda mais inofensiva diante de uma ameaça real. A percussão dela é feita por meio de um cão, e o cartucho tem uma operação tão suave que o próprio cão atua como bloqueador da culatra. A Modell 1 não tem trava de segurança e é levemente menor que a Modell 2. Chegando em 1920, com o retorno das operações após a Primeira Guerra Mundial, Franz começou a projetar a pistola sucessora da Modell 2, mas o projeto só entrou em produção oficialmente em 1928. Surgiu ali a Colibri Modell 3, que agora usava o calibre 3x8mm. A arma permanecia semiautomática, mas seu design foi levemente modernizado, embora alguns considerem que na verdade ele foi piorado. A trava de segurança foi reposicionada entre a tala de empunhadura e o gatilho. O retém do carregador fica na face inferior da empunhadura e o ferrolho se move somente na parte central, tendo um serrilhado nas suas 2 faces laterais. Esse é um dos modelos mais raros da Colibri, sendo produzido somente até o início da década de 1930. Nos últimos anos, algumas unidades foram arrematadas em alguns leilões pelo mundo afora por até $4.000. A partir do início da década de 30 e indo até o final da produção em 1938, foi a vez do último modelo variante entrar em cena, a Colibri Fiar, que voltou a ser uma arma de tiro único e passava a ser municiada com um cartucho 4x8,5mm do tipo fogo circular. Essa é a, entre aspas, maior de todas as variações, medindo 7,9 centímetros. A aparência mudou consideravelmente, deixando de ter as talas de empunhadura com as típicas inscrições. O cão e o gatilho da arma são bem avantajados, e a falta de detalhes na armação e no cano mostra que realmente o fim da produção vinha se aproximando, com as vendas caindo cada vez mais, obrigando o barateamento da produção. Apesar de eu ter recebido acesso a um modelo real e 100% funcional da Colibri Modell 2, eu não tive como testar o seu poder de fogo, porque o proprietário dela só tinha um único cartucho, que certamente vale muito mais historicamente estando inteiro do que deflagrado. Então, essa parte do disparo eu fico devendo para vocês. Em relação à ficha técnica, eu vou usar exatamente as informações da Modell 2, que sem dúvidas é o modelo mais conhecido da família Colibri. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregado é de 227 gramas, o comprimento total da arma é de 7 centímetros, o comprimento do cano é de 1,4 polegadas, o calibre padrão do cartucho usado é o 2mm Colibri.
A capacidade prática do carregador é de 6 cartuchos. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 198 metros por segundo. O alcance operacional é de 1,30 m e o alcance máximo é de 5 metros, mas aí com a velocidade totalmente comprometida, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!